Agora será o momento da ministração da palavra. Como sempre eu gosto de dizer, olhe para a pessoa que está ao seu lado, no fundo dos olhos dela, e diga: não fale comigo. Eu quero ouvir o papai. Tá certo? O momento da palavra é um momento que Deus quer falar aos nossos corações, quer nos ensinar, quer nos moldar, quer nos transformar, quer nos salvar. Sabemos que é um momento de batalha espiritual, dá vontade de tudo, irmão, na hora da palavra. Começa a tossir, dá uma vontade de fazer xixi. A seca do deserto paira sobre a nossa vida, queremos beber água de todo jeito, né? Mas vamos vencer as barreiras e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar para as nossas vidas. Queria que você abrisse a palavra em Lucas 15, a partir do versículo 8. Então vamos ler a palavra do Senhor, Lucas 15, a partir do versículo 8. Diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, abaixe a sua fronte e vamos orar. Pai querido, sabemos que a Tua palavra é luz, sabemos que a Tua palavra é caminho para nós. Que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade, Senhor, no nosso meio nesta noite. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar falando, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, Pai. Que eu somente seja um canal de bênção, Senhor, para que o Senhor possa efetuar o Teu querer, Deus. Que assim como foi cantado no louvor, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que eu possa ser somente a Tua boca, Pai, para falar ao Teu povo. Vai abençoando, Senhor, os corações, preparando, Senhor, para receber a boa semente. E que hoje, Senhor, possa haver salvação, transformação, restauração. E que Tua palavra vá e produza o resultado ao qual está sendo enviada. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Esse capítulo de Lucas 15, começam os fariseus e os escribas questionando ao Senhor Jesus, porque ele sentava com pecadores. Sentava e comia com pecadores. E aí Jesus, ele vem e ele conta 3 parábolas. Primeiro ele conta a parábola da ovelha perdida, que o pastor estava caminhando, e aí ele tinha 100 ovelhas, e uma ovelha saiu do aprisco, e o pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela ovelha que havia perdido. Em terceiro lugar, ele conta a parábola do filho pródigo. Ele conta que o pai tinha 2 filhos, e de um determinado tempo, esse filho, ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança, sem nenhum pai ter morrido. Mas eu quero a parte da herança, vamos parafrasear, né? Que eu preciso aí voar, ir para o mundo aí, eu não quero mais estar ao seu lado. E aí ele vai, gasta todo seu dinheiro, toda a sua finança, e volta frustrado para a casa do pai. E o pai, de braços abertos, recebe aquele filho pródigo, prepara uma festa, dá roupas novas, um anel, e se alegra com a volta do filho. E em segundo lugar, que é essa que a gente vai ministrar nesta noite, é sobre a dracma perdida. Dessas 3 parábolas, queridos, a primeira e a terceira, elas têm uma peculiaridade. Fala sobre a questão de uma coisa perdida, a ovelha perdida
e o filho pródigo, que é o filho que foi embora, que se perdeu. Mas elas têm em comum o quê? Todas as duas foram perdidos para o exterior, para o mundo, para lá fora. Mas para mim, particularmente, eu não sei, para você, essa parábola da dracma perdida é a parábola mais preocupante. Sabe por quê? Porque ela foi perdida dentro de casa. E muitas vezes é como nós nos encontramos, perdidos na casa do Pai. Perdidos na casa do Pai. Talvez você pergunte o que é dracma, para contextualizar, né, para que as pessoas possam estar entendendo. Dracma era uma moeda grega que se assemelhava, né, valia a mesma coisa do que o denário romano. E equivaleria um dia de trabalho. Então, aquela mulher tinha 10 dracmas. Então, equivaleria a 10 dias de trabalho. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que ali seria todas as suas economias. Outros dizem que aquela dracma perdida, ela fazia parte do colar que ela usava, que eram com essas 10 dracmas. E aquele colar representava a união num relacionamento. Então ela ficou preocupada porque ela tinha perdido aquilo que representava a união, o noivado com o seu noivo. Nós não temos a certeza do que acontece. Agora, uma certeza nós temos, por inferência, através desta palavra, que ela era uma pessoa pobre. E a gente vai entender por quê. E aí, quando ela perde, ela vai em busca, mesmo tendo 9, ela vai em busca daquela dracma perdida. E se você deixou a sua Bíblia aberta, você vai ver no versículo 8 que diz assim: já no finalzinho, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então mostra que ela perdeu dentro de casa. E quantos de nós estamos nessa situação? Fazemos o que é politicamente correto? Vimos para a igreja todo domingo, porque é o dia do Senhor. Não matamos, não roubamos. Somos pessoas boas. Damos algumas esmolinhas. Ajudamos algumas pessoas e vivemos perdidos na casa do Pai. Quando fala sobre as duas primeiras, por isso que eu digo que para mim é mais preocupante, porque quando fala dos dois outros exemplos, da ovelha perdida e do filho pródigo, eles tinham uma certeza, né? A ovelha, mas assim, no contexto, ela saiu do caminho. E o filho, ele foi para o mundo mesmo, curtir, beber, depravar, como a gente diz, desculpa a palavra, mas ele fez isso. Mas a dracma não. Ela foi perdida dentro de casa. E às vezes a gente está nessa situação de politicamente correta, mas às vezes não está. Às vezes a gente está aqui na casa do Senhor e a gente diz: ah, mas Deus é longânimo, Deus é amor. Como a gente falou aqui, realmente Ele é amor, mas Ele também é justiça. E aí a gente banaliza o amor de Deus, praticando coisas erradas e depois vindo para aqui, para a casa do Senhor. Fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas estamos aqui depois levantando a mão e dizendo que Ele é santo, mas você não é, com essas atitudes. Perdidos na casa do Pai. Perdidos na casa do Pai. Às vezes você começou a sua caminhada cristã com toda euforia, querendo fazer a vontade do Senhor.
Mas aí, com o decorrer da situação, você encontrou esse lugar aqui somente com um lugar de bate-papo, de encontrar os amigos e dizer como foi o final de semana ou a semana, de jogar a conversa fora, um momento de reunir, de ver quem gostamos. E aí perdeu o primeiro amor. E quando Jesus usa o apóstolo João para escrever as cartas em Apocalipse, quando ele escreve as cartas aos Efésios, a igreja de Éfeso, desculpa, ele diz em Apocalipse 2, 4 e 5, contra você, porém, primeiro ele começa elogiando, dizendo que é uma igreja que não cai nas conversas dos falsos profetas, que é uma igreja que tem paciência, que é a igreja que tem trabalhado proclamando o nome do Senhor. Ele começa elogiando, mas aí depois ele diz, contra você, porém, tenho isso, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticava no início. E aí ele diz, senão vai acontecer o pior. Então muitas vezes nos encontramos assim, perdemos o primeiro amor, estamos vindo de culto em culto, mas não crescemos, envelhecemos, mas não amadurecemos na casa de Deus. Tem irmãos que eu já vi essa situação aqui, às vezes a gente está do lado assim, irmãos antigos da igreja, e não sabe onde está. Quando o pastor pediu para abrir a palavra em Coríntios, não sei se foi 1º ou 2º Coríntios, o irmão estava procurando no Antigo Testamento. Quando você é novo convertido, quando você está há poucos anos na igreja, ou então se for até os profetas menores, né? Que os livros são pequenos, ali um ao lado do outro, Ageu, Abadias, né? É mais complicado. Mas Coríntios mostra que você não lê Bíblia. Mostra que você não conhece a palavra de Deus. Perdidos na casa do Pai. Ou então, queridos, isso é forte. Espero que você não esteja em nenhum desses estágios, que seja uma igreja sarada aqui, que ninguém esteja recebendo essa palavra. Mas a gente sabe que não é a realidade. Mas tem a questão do primeiro amor. Mas também tem aquelas pessoas que se convenceram do Evangelho. E dizem que é crente. Mas eu quero te dizer nesta noite que crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê e se estremece. Então ele é crente. Né? Mas às vezes você não pode dizer que você é cristão. Não estou dizendo evangélico, não estou dizendo nenhuma religião. Eu estou dizendo o Evangelho. Porque você se convenceu. Você vem de culto após culto. Mas você se convenceu de que você está servindo a Deus. É forte isso, né? Não parece ser brincadeira? Mas vamos passar algumas páginas aí para Lucas 22, 32. É uma palavra que eu já tinha lido, mas que um dia desse eu estava lendo e eu disse, misericórdia, Pai. Lucas 22, 32. Vamos ler a partir do versículo 31, que diz: Simão era Pedro, tá? Pedão. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Oi? Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Querido, quando você vai ver o contexto dessa palavra, eles aqui estão falando sobre a questão da última ceia, estão ali naquele momento,
Jesus está perto de ser crucificado e eles perguntam sobre a questão de quem é maior, se é aquele que está servindo, se é aquele que está ceando. E aí eles começam a bater esse diálogo. E aí Pedro, ele diz que não vai negar Jesus. Jesus disse que ele vai, que por 3 vezes, depois que você continua lendo o 34, vai dizer: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então ali já está no final do ministério de Jesus. Jesus, depois daquele tempo, ele vai para o Getsemane, vai orar, e ali ele vai ser preso. Então, sabe o que aconteceu? Pedro passou esses 3 anos com Jesus. Pedro viu Jesus curar. Pedro viu Jesus ressuscitar. Pedro viu Jesus fazer muitas coisas. Pedro foi chamado como um apóstolo ao lado de Jesus. Mas Jesus, nas suas últimas palavras, nos seus últimos encontros com ele, diz assim: Pedro, quando tu te converteres, tem traduções que diz: apacenta minhas ovelhas. Essa aqui diz: fortalece os meus irmãos, os teus irmãos. O quê? Pedro viveu tudo isso. Pedro andou sobre as águas. Que a gente fala sobre a questão da incredulidade de Pedro, né? Mas quem deu um passo? Aqui. Tá certo que a fé foi desfalecendo e aí ele submergiu. Mas ele ainda deu alguns passos. E eu que não dei nenhum. A gente gosta de falar da incredulidade. Mas Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Por isso que ele o negou. E isso é muito forte. Talvez o Senhor venha falar isso em nosso coração. Quando tu te converteres, faz isso. Quando tu te converteres, e olhe que Pedro era altamente impulsivo. Mas ele sabia que Deus conhecia o seu coração. Ele tinha essa certeza, essa convicção, que Jesus era Deus e que Deus sondava os corações. Porque ele podia dizer: que é isso, Senhor? Como é que o Senhor diz um negócio desse? O Senhor não viu aí as coisas que eu fiz, Estava aqui do teu lado sempre. Mas não, Pedro sabia quem era Cristo. E aí Deus pode estar perguntando para a gente esta noite. Quando tu te converteres, perdidos na casa do Pai. E diante desses exemplos de viver o politicamente correto, de perder o primeiro amor, ou de verdadeiramente não ser convertido em Cristo Jesus, você pode estar perguntando: e como eu posso fazer isso? Como eu posso ser achado? Vamos nos colocar como essa dracma perdida. E aí, existem 3 passos que a gente pode ver diante do próprio texto. Vamos voltar para Lucas 15, 8. E no versículo 8 diz assim: ou qual uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, em primeiro lugar, não acende a candeia. E aí, lembra que eu falei que essa mulher era uma mulher pobre? Por quê? Porque para ela acender a candeia, de dia ou de noite, em qualquer horário, a casa dela, das pessoas mais humildes, das pessoas que tinham pouco poder aquisitivo, elas não tinham janelas, apenas portas. E aí, em todo tempo, sendo dia, sendo noite, era escuro. Então, para ela procurar, ela precisou acender a candeia. Aqui não diz que era à noite. Podia ser de manhã. Mas ela precisou acender a candeia. E aí o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser achado, é acender a candeia. E em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Sabe o que é acender a candeia, queridos? É ter um encontro com Jesus. Porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E as trevas que estamos vivendo vai ser dissipada. Porque a luz do mundo entrará nas nossas vidas. Quando procuramos a luz, e uma vez eu vi uma ministração de Ana Paula Valadão, que era muito interessante, que ela dizia isso. Que é como se estivéssemos num túnel escuro. E quando a gente vai procurando Jesus, a gente vai andando naquele túnel. E quando a gente se aproxima dele, a gente consegue ver o quanto a gente é sujo. Porque antes estávamos na escuridão. E hoje vemos a luz, que é Jesus. E aí, quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente fica inconformado, como a gente falou hoje de manhã, né? Inconformado, não somente com este mundo, mas com as nossas atitudes. A gente sempre diz a Deus, não com arrogância, não com prepotência, mas Deus, e sempre eu faço essa oração. Deus, que eu possa hoje ser melhor que ontem e pior do que amanhã. Porque amanhã eu quero ser melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor para ti. Então, quando a gente vê a luz, quando a gente vê Jesus, a gente começa a querer mudar algumas coisas. E aí a gente vem para o segundo ponto. Que depois que ela acende a candeia, o que é que ela faz? O que é que ela faz? Varre a casa. Ela vai tirar a sujeira. Ela vai começar, ela não só vai espanar ali o pozinho, porque o pó fica, e aí fica difícil de achar a dracma. Mas ela vai fazer o quê? Varrer a casa. Então, o que devemos fazer? Varrer a nossa casa. Limpar a nossa sujeira. Como a gente pode fazer isso? Primeiro, a Bíblia fala em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Precisamos confessar os nossos pecados. Mas também, na própria palavra diz, aquele que confessa e deixa. Não adianta só confessar. Quando eu estou fazendo a oração com Deus, eu estou orando a Deus, eu começava a falar isso. Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Mas aí eu falava e aquilo, eu não vivia aquilo. E aí quando eu começo a orar, agora eu começo a citar os meus pecados. Porque você sabe qual pecado você tem. Você pode botar uma maquiagem, você pode botar uma armadura, você pode botar uma máscara. Pode ninguém saber. Mas Deus e você sabe. Então eu começo a dizer os pecadinhos e os pecadões. Deus, perdoa isso, perdoa aquilo. Me ajuda, Deus. Eu sei que sozinho eu não consigo. Que não somos nós que mudamos, não somos nós que fazemos. É dele, tudo dele para ele, são todas as coisas. E aí a minha oração hoje é essa, é citar, porque quando eu cito eu começo a lembrar dos meus pecados, das minhas falhas. E aí eu começo a ter um momento com Deus de entrega, de realmente confessar. Porque é fácil dizer assim, né? Deus, perdoa os meus pecados, né? Mas quais pecados? Às vezes nem passa na nossa cabeça, só passa a frase mesmo, né? Então limpa a sujeira. Mata a carne. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne. E eu sempre gosto de dizer
que se você não matar um leão hoje, amanhã estará 2 te esperando. Então mata os desejos carnais, as coisas que não agradam a Deus. Tira da tua vida. Vai buscando a santificação na presença do Senhor. A Bíblia diz: tenha paz com todos e a santificação, senão ninguém verá ao Senhor. Precisamos ser santos. E o que significa ser santo? Separado. Separado desse mundo aí, que nos oferece prazeres, mas que geram pesares. Porque aquele que disser que o mundo não nos dá prazer, está mentindo. Agora, são prazeres que geram pesares. É tanto que o Senhor, na Bíblia, fala os prazeres transitórios do pecado. Então, o pecado é prazeroso. É. Mas não agrada a Deus. Então, vamos limpar a sujeira. Vamos tirar aquilo que desagrada ao Senhor. Vamos purificar o nosso coração. Vamos limpar as impurezas. Eu não sei qual é a tua impureza, eu sei a minha. E peço a Deus que me ajude. Mas precisamos varrer a casa. Em terceiro lugar, o texto também diz: varrer a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Qual é a terceira coisa que devemos fazer? Buscar ao Senhor. Procurar ao Senhor. A Bíblia fala em Isaías que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Em Jeremias ele começa dizendo, no versículo 29, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Aí quando chega no versículo 13 diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Buscar a Deus. Buscar ao Senhor. Muitas vezes achamos que vir somente ao culto, na verdade o pastor nunca gosta de dizer isso, vamos lá assistir o culto. Não, assistir não. Você não é apenas um telespectador, aqui não é um programa de auditório. Mas você vem aqui à casa do Senhor para cultuar, para louvar, para buscar intimidade com o Pai, intimidade com Deus. É importante a gente buscar, como Isaías diz, enquanto há tempo. A Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate, mas você precisa abrir o seu coração. O diabo não, ele é mais educado, até nisso, né? A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele está aqui, ó. Batendo na porta do teu coração. Basta você abrir. E a Bíblia diz que Ele entrará e fará morada. Então precisamos buscar ao Senhor. Precisamos aproveitar esse tempo. Hoje de manhã, Deus falava comigo isso. Que em outras cidades, em outras nações, o pessoal tem dificuldade de ir ao culto. Muitas vezes a gente só lembra isso no culto de missões, quando tem uma peça aqui impactante, que pessoas morrem. Né, irmã Elisângela? Por conta do amor ao Evangelho, pessoas são decapitadas, são mortas, são destruídas, são massacradas.
E às vezes a gente só lembra nesse dia de culto. Mas que a gente venha inquietar o nosso coração e estar lembrando sempre que a gente tem a oportunidade de buscar o Senhor aonde quer que nós formos aqui em Paulo Afonso, aqui no Brasil. Nós podemos andar com a Bíblia debaixo do braço, que nenhuma polícia vai, nenhum exército vai chegar para nos indagar, para perguntar se somos cristãos. Eu perdi a conta de quantas Bíblias eu tenho em casa. E eu não sei quantas de vocês já viram alguns vídeos de pessoas que eles são coreanos, é tudo o mesmo olhinho puxado, né? Não sei se é Coreia, se é China, se é Japão, para mim é tudo parecido ali. Mas um vídeo que chega uma caixa de uma forma clandestina, cheia de Bíblia. E aquele povo pega aquela Bíblia, começa a beijar, a abraçar, a chorar, porque está recebendo uma Bíblia. E a gente tem toda essa oportunidade de buscar ao Senhor. E muitas vezes a gente não busca. Tudo é motivo para faltar um culto. Você falta ao seu trabalho por qualquer coisa? E quando falta, tem que levar o quê? Atestado. Mas quando é para faltar um culto, para um encontro com teu Pai, para um encontro com teu Senhor, a gente, se está chovendo, a gente é de açúcar, né? Não pode botar uma sombrinha e vir, né? Se está muito calor, antes reclamava que aqui a igreja estava muito calor. Então, não vou para o culto porque está muito calor. Na época que estava na construção, a igreja estava na Constru Vale, aí o povo não ia porque estava longe. Mas eu vejo um monte de gente no Bob's ali, bem pertinho. E tudo a gente procura motivo para não buscar ao Senhor. Você não está enganando aos outros, não. Você está enganando a si mesmo. Parece uma palavra difícil, dura. Mas eu quero te dizer que quando Deus ministra, primeiramente Ele ministra o meu coração e aquela palavra arde e me incomoda. Porque a gente sabe que a gente pode fazer muito mais para o Senhor. Mas somos preocupados com os nossos desejos, com as nossas vontades, com as nossas metas, com os nossos propósitos. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender isso. Que se conseguimos alguma coisa, não é por mérito próprio. A Bíblia fala que a gente precisa se esforçar. Mas não é por mérito próprio. É porque a mão do Senhor esteve sobre nós. Porque nós não temos capacidade para nada. A gente que é da área de saúde, a gente vê muito isso. A pessoa estava boazinha hoje. Estava ali, tranquila. Teve um AVC, teve um derrame, teve algum problema. E hoje vive como uma plantinha, não responde, não tem... Porque é assim a vida. Nós não somos nada. É a graça do Senhor que nos envolve, é a graça do Senhor que está sobre nós. E uma pessoa que falava: ah, meu Deus, é o meu dinheiro. Se eu não trabalhar, quero ver se vai cair dinheiro do céu. Coitado. Porque o ar que ele respira foi o Senhor que deu. Eu não vou nem citar outras coisas, mas o ar que respira foi o Senhor que deu. E o fôlego da vida, se Ele quiser tirar, Ele cessa. Então precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Precisamos buscar a Deus para ter intimidade com Ele. E para concluir, como podemos achar? Primeiro, acende a candeia. Encontro com Jesus. Segundo, varre a casa. Retira a sujeira. Terceiro, procura diligentemente. Busca ao Senhor. E para concluir, depois que a encontra, a Bíblia diz que ela reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei uma dracma que eu havia perdido.
E aí o 10 diz: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Antes de o pastor Sidney viajar, na quinta-feira, ele perdeu o celular. Assim, pela enésima vez, sabe? Porque ele perde carteira, perde celular, perde chave, perde... Uma vez ele veio aqui para a igreja de moto e foi embora. Cadê a moto, Sidney? Eita! Pegou uma carona e foi-se embora, deixou a moto aqui na frente. E aí ele perdeu o celular. E ele, meu Deus, e agora que tudo que da viagem, né? O WhatsApp não podia como falar com o pessoal do grupo da viagem, o que será de mim? E veio aqui na igreja e procurou e olhou para lá. E foi na casa da minha mãe, que a gente tinha passado na casa da minha mãe. E foi na casa da minha mãe, procurou e não achou. E eu procurei em casa, ele procurou também, nada de achar. E ele agora ficou naquela agonia. E aí ele foi lá no quarto da gente, na parte das roupas, e aí derrubou. Menino, tem essa bagunça que ele fez. Mas ele derrubou tudo assim. E aí ele achou o celular. Eu não estava na hora em casa, não. Mas a menina que trabalha lá em casa, estava lá embaixo na cozinha. Menino, ele deu um glória a Deus, tão alto, que a menina disse: eita, pastor, tá alegre, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque é um bem material. É uma coisa que ele pode comprar outro. Imagine uma vida. Imagine uma alma para Deus. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, que possamos ser essa dracma perdida. Mas não somente perdida, mas achada. E se você tiver a oportunidade de ver uma dracma, você vai ver que ela vai ter impressa na face o rosto do imperador, do general maior da época. Que possamos ser essa dracma perdida. Que possamos ter impresso em nós a face de Cristo Jesus. Que Ele possa olhar para essa dracma e dizer: essa dracma me pertence, porque eu estou me vendo nela. Essa dracma me pertence, porque eu me vejo nela. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Queria convidar o ministério de louvor. Eu oro a Deus para que essa palavra inquiete o teu coração. Para que essa palavra venha bombardear as tuas convicções. Venha quebrar paradigmas. Que você possa entender que não há lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E que a igreja tivesse intercessão neste momento. Eu queria perguntar nesta noite, se tem alguém aqui que se encontra perdido e quer ser achado pelo Senhor. Queria perguntar se você hoje quer ter a atitude de entregar a sua vida para aquele que pode fazer todas as coisas. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não conjecture coisas na sua mente dizendo: não, eu preciso me livrar disso, eu preciso fazer. Venha como você está. Que o Senhor quer te achar nesta noite. O Senhor quer fazer festa nesta noite. O Senhor quer se alegrar com os anjos. A Bíblia diz aqui que os anjos, diante dos anjos de Deus, a festa, a júbilo, a alegria, quando um pecador se converte, quando o pecador se entrega ao Senhor. Eu sei que é difícil, é um momento de batalha espiritual, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Quantas coisas eu gosto que eu vou ter que deixar de fazer. Eu já passei por essa situação e sei que não é fácil. Mas eu quero te dizer, não se preocupa com nada, que o Senhor toma conta de tudo.
Dá somente o primeiro passo em direção ao Senhor. Que Ele vai te abraçar, que Ele vai te acolher. Ele vai dizer: vem, filho amado, venha aos meus braços descansar. Você já bateu em várias portas. Você já foi para vários caminhos. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus se não for por Ele. Quebre a timidez. E se entregue nas mãos do Senhor. Quebre toda a vergonha. Porque entregar a vida a Jesus não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, é motivo de alegria. Vamos louvar ao Senhor, e você está com a oportunidade de vir aqui na frente em nome de Jesus. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Do meu. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu sinto falta a sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Do meu. Toda a igreja, vai! Eu vou
repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu. Glória a Deus.